Boa noite, meus amores. Muita paz, muita luz, muita serenidade em nossos corações, para que possamos viver cada dia conforme a vontade do Pai. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos orando, conversando com Deus. Vamos pegar o nosso copo com água para que possa ser fluidificado no final. Também lembrar dos nossos irmãos, nossos amores, que precisam da vibração da oração. E vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, que inclusive eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque eu estou fazendo a leitura, o estudo. Então eu quero que vocês me digam, tá bom, continua, vamos mudar alguma coisa, porque esse momento é feito para vocês. Nós vamos iniciar hoje o segundo livro do Livro dos Espíritos, que o título dele é O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1. Dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. Que definição se pode dar aos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. O vocabulário espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Meu Deus! São sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra, sua criação. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidas. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais?
Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem suficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. E a matéria, quintenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Vamos fazer ler as considerações de Kardec até aqui. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sobre o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhes daria o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir, senão por comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da nossa imaginação. A pergunta 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu. Como ocorre com os corpos materiais? É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim? Existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Que possamos ter adquirido desse tema algum aprendizado. Vamos conversar com o nosso Pai. Meu Deus, meu Pai querido, estamos juntos orando, estudando, buscando, Pai, uma compreensão maior para a nossa vida corpórea, para a nossa vida espiritual. E gratas ficamos ao nosso Kardec por ter sido intuído a criar, a escrever esse livro, e dos espíritos o terem ajudado com as respostas às suas perguntas. Te pedimos, Pai amado, tente misericórdia de todos nós, nos irmana, nos abençoa, nos ama. Cuida de cada filho teu que necessita do teu amor, do teu abraço. Aumenta a fé, Pai, daqueles que se sentem enfraquecidos. Aumenta a vontade de servir, de amar uns aos outros, como teu Filho Jesus nos ensinou. Que os nossos irmãos que sofrem dos problemas psiquiátricos encontrem nas respostas que Jesus dava a todo aquele povo que o seguia, nas parábolas que Jesus contava, uma explicação, um entendimento para a tua vida. Abençoa, Pai, cada lar, cada família, que nossa Mãe Maria possa estar junto a todos eles. Tende, Pai, misericórdia dos irmãos que usam os vícios e conseguem com isso destruir o lar onde vivem, sem se preocuparem com a dor, com o sofrimento daqueles que o amam. Que assim seja. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhos, meus amores. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou.
Vamos colocar em nossas telas mentais o sorriso de uma criança. A criança sorri com liberdade, sorri com ternura, com pureza. Que possamos nos ver ao fazermos o Pai Nosso no sorriso de uma criança. Pedindo à espiritualidade amiga que venha fluidificar nossas águas, colocando aí o remédio necessário para a nossa cura física e espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai amado, cair em novas perturbações. Que nós tenhamos vigilância, Pai. Vigilância. Que nós possamos cuidar do nosso plantio para termos uma excelente colheita. Pois sabemos, Pai, que Tu tens o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, agora e sempre, por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos irmane. Que assim seja.